Então, boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui. Quero agradecer especialmente a disponibilidade do Sr. Secretário de Estado, que terá certamente uma agenda muito cheia, mas disponibilizou-se para estar aqui, aos meus colegas todos que estão aqui. E não posso deixar de dizer duas palavrinhas antes de falar deste assunto, que é agradecer à equipa do Dinâmia, que tem sido incansável a ajudar-nos, à equipa de informática, que também nos tem ajudado muito, e porque há sempre problemas de última hora de informática que precisam ser resolvidos, e obviamente à equipa do Observatório, que o Paulo já referiu, e que tem sido um prazer trabalhar com estes colegas. A minha apresentação resulta de um trabalho que tivemos a fazer com o Paulo, com a Rita, com mais um aluno, que é sobre a questão de sobrequalificação que fizemos na Europa, e aqui vamos falar de Portugal. O que é que acontece? Eu, nos anos 90, fui convidada a trabalhar para o Ministério do Trabalho, na criação do então Inofor, e estudar as necessidades de competências do mercado de trabalho em Portugal. De facto, o objetivo era saber o que é que o mercado de trabalho precisa para que depois o sistema de ensino-formação pudesse dar uma resposta adequada. Estes anos passados confrontam-me com o problema do outro lado. Passamos de um déficit para um excesso. Surpreende-me que em Portugal, durante tanto tempo, nós tivemos uma população pouco escolarizada, fizemos enormes investimentos e hoje parece que há um desperdício desses investimentos. Portanto, eu acho que nós estamos a viver algum paradoxo em Portugal. E este tema é-me bastante caro porque estou ligada a ele há décadas. E, portanto, eu vou falar da sobrequalificação como um dos problemas de competências mais importantes em Portugal e não só. Porque este debate sobre a sobrequalificação surgiu já nos anos 70 nos Estados Unidos, com o trabalho de Richard Friedman, que esteve muito preocupado com a expansão... Desculpem. Isto são as minhas competências digitais que são fracas. Bom, passemos à frente. Então, o trabalho do Richard Friedman, o Overeducated American, como o próprio nome indica, ele estava preocupado em questionar os benefícios da educação no quadro da expansão do ensino superior. E esta é uma questão que realmente começou a ser tratada em muitos países europeus e não europeus. E em Portugal temos um estudo clássico dos autores Kícar e Oliveira, que é como o paper é conhecido, embora tenha mais um autor, e que utilizou os quadros de pessoal, uma fonte riquíssima que nós temos e que é muito invejada. Só um parênteses: o próprio Nobel da Economia já trabalhou com o David Card já trabalhou com estes dados, portanto são dados riquíssimos, com os nossos colegas do Minho, que têm feito muito trabalho importante e interessante com estes dados, e, portanto, trabalharam a questão do overeducation exatamente no início em que nós estávamos a expandir em termos do ensino superior. Portanto, a questão da sobrequalificação é um debate antigo e tem vindo a ganhar mais relevância com a massificação do ensino superior e com o chamado processo de Bolonha. Com o processo de Bolonha, nós lançamos muitos graduados para o mercado de trabalho e os empregos qualificados parece que não evoluíram no mesmo sentido. E, portanto, é um debate que não tem fim e que, de facto, é muito preocupante, porque os investimentos feitos em ensino superior não estão a ter os retornos que eram desejáveis e das expectativas que eles próprios criaram nos jovens. Mas estou aqui a falar de sobrequalificação e ainda não disse o que era. Não vou, obviamente, entrar em detalhes técnicos da definição e medição deste conceito, que são muito complexos. Isto daria uma aula de 4 horas no mínimo, mas é uma situação em que nós temos uma pessoa que tem mais qualificação do que aquela que é requerida no emprego. E
o que acontece é que esta medida tem sido essencialmente centrada na educação, quer na diferença entre anos de escolaridade da pessoa relativamente ao emprego, o que é requerido e o que é detido, quer em termos de graus académicos. A pessoa tem 12º, licenciatura, mestrado e o que é que o emprego exige. Portanto, só uma notinha, isto tem sido avaliado, aliás, foram os nossos autores portugueses que incluíram esta medida, que é ver em cada profissão a 3 dígitos qual é a escolaridade mais frequente e depois fazer-se a diferença. Obviamente que tem detalhes técnicos e problemas técnicos que agora não vou detalhar. Mas o que é que e aqui surgem duas situações, a sobre-educação e a subeducação, que é tenha mais ou tenha menos. Portanto, estamos perante um excesso ou perante um déficit. Agora, o que é mais importante nisto? E aí é que está a preocupação central, que é a sobrequalificação está associada a uma subutilização de competências. E isto é que é um verdadeiro paradoxo, porque nós não tínhamos pessoas formadas, tínhamos muito poucas, e neste momento estamos perante um desperdício de recursos e uma subutilização de competências. Então, o que é que nos mostram os dados? Como podemos ver neste gráfico, Portugal e a Grécia estão separadas por uma 10ª. Se calhar também podem ver pelas laterais. E, portanto, nós temos Portugal e a Grécia como os países que têm... Paulo, podes passar só para aqui, um bocadinho, para verem o gráfico. Paulo para a largura e eu para a altura, estamos a estragar tudo. Portanto, Portugal e Grécia são os países que apresentam as maiores taxas de sobrequalificados, de população sobrequalificada nos países da OCDE portanto, as conclusões já nos mostravam que a taxa de sobrequalificação em Portugal é uma taxa crescente. Okay? Portanto, parece que temos aqui um movimento simultâneo. Aumenta a população escolarizada com ensino superior, aumenta a sobrequalificação. Aqui, só para mostrar um dado que me parece muito interessante, é que Portugal está próximo dos países da OCDE e da Europa no que respeita à subqualificação, ou seja, fizemos uma recuperação, e isto é um aspecto positivo, mas continuamos a ter uma taxa de sobrequalificados maiores do que a média da OCDE e a média da União Europeia. Então, a nossa equipa resolveu estudar o porquê da sobrequalificação. Há vários estudos que existem, esta é uma preocupação, como eu disse, muito grande no quadro de muitos países, há muita investigação sobre qualificação, mas há um déficit nos fatores explicativos. E nós fomos buscar exatamente qual era o lado menos explorado para nós percebermos isso. E fizemos um trabalho que nos permitisse ver 3 grandes variáveis. As variáveis da oferta, através da expansão do ensino superior, ou seja, como é que o ensino superior cresceu e porquê é que se investiu. Portanto, nós sabemos que o pressuposto central da expansão do ensino superior é que o crescimento económico se deve, consegue-se através da inovação e acumulação de conhecimento. Essa inovação e acumulação de conhecimento estão dependentes de graduados do ensino superior. E depois temos a estratégia de Lisboa e a estratégia Europa 2020, em que há claramente uma aposta na educação, sempre na perspectiva de que a competitividade dos países, enfrentar a globalização e a digitalização, implicam investimentos sérios em ensino superior. E Portugal fez isso. Depois, o que os outros estudos têm esquecido é a procura. Falam da oferta, não falam da procura. E foi o que nós fomos fazer, que é, vamos ver o outro lado também. E era importante perceber se esta oferta de graduados foi acompanhada de uma evolução dos setores da alta tecnologia na indústria e nos serviços. Portanto, vamos ver a
procura. Depois vimos o contexto, porque tudo isto, oferta, procura, estão ligados ao contexto económico. E, portanto, fomos ver o crescimento económico pelos países estudados, porque sabemos que, em termos de crescimento económico, há ofertas de emprego e os jovens sofrem menos, mas em termos de recessão, os jovens são muito afetados e têm muitas dificuldades de integração no mercado de trabalho. Aqui, então, estão os dados que nós utilizamos para falar da oferta, procura e contexto. Portanto, vamos analisar a evolução dos graduados entre 25 e 34 anos entre 2000 e 2016, eram os dados, os 16 eram os que estavam disponíveis, e por causa da OCDE, a OCDE, o indicador de sobrequalificação é até 2016, portanto nós tivemos que fazer toda a nossa investigação até 2016. E, portanto, como vemos, Portugal quase que triplicou o número de graduados nestes 16 anos. Agora, em termos de setores de alta tecnologia, temos aqui muita fraca presença de setores de alta tecnologia na indústria nestes dois períodos, portanto, até decresceu em 2016, menos um bocado nos serviços, portanto, nos serviços não estamos tão mal, mas estamos também um bocado abaixo e, portanto, começamos a ver que temos um crescimento de graduados, mas os setores da alta tecnologia estão um pouco desenvolvidos. E em termos de crescimento económico, também tivemos um parco crescimento e, portanto, as variáveis de oferta, procura e contexto não estavam completamente favoráveis para que o fenómeno não acontecesse. E, de facto, foi isso que nós descobrimos, que há aqui uma combinação de fatores. Eu gostava de sublinhar que o trabalho metodológico de combinação de fatores deve-se à experiência do meu colega Paulo Marques, que aplica um método em que nós podemos ter poucos dados agregados, por exemplo, poucos países, que eu fazia QSA, e permite chegar a combinação de fatores que levam a um fenómeno. E o que nós concluímos para Portugal é que tivemos um elevado crescimento de graduados, tivemos um baixo crescimento económico e tivemos um baixo crescimento de setores de alta tecnologia, quer nos serviços, quer na indústria. E, obviamente, o resultado é um elevado nível de sobrequalificação em Portugal, que nós já vimos que é o segundo, com a diferença de 1/10 com a Grécia. O que é que nós, então, podemos concluir deste estudo? Muito havia para se falar disto, mas certamente teremos outras ocasiões para falarmos mais sobre este assunto, mas, de facto, o que nós vimos em Portugal, e é algo que acontece em muitos países, é aquilo que se chama a ortodoxia da oferta. O que é a ortodoxia da oferta? Parece que a ideia subjacente é: lançamos graduados no mercado de trabalho e o problema de crescimento económico está resolvido. Isto não é verdade. Isto não é verdade, é parcialmente verdade. Okay? Nós podemos antecipar uma oferta para ver se esta oferta vai produzir efeitos na especialização produtiva em Portugal. Mas não chega, porque, de facto, é preciso o outro lado. E o que acontece é, quer em estudos, quer em termos políticos, nós ouvimos muito este enfoque na política de educação e neste pressuposto de que a oferta de diplomados seria a chave. Eu diria que é uma chave, ok? É essa a pequena nuance que vale a pena registar. Depois, o que nós vemos é que, quer em termos de estudos, quer em termos de políticas, há ainda fraca atenção à procura de qualificações, que é os empregadores. Nós não podemos esquecer os empregadores, porque são os empregadores que vão transformar a empregabilidade dos graduados em emprego. Okay? E eles têm esse papel fundamental na criação de emprego. Podem facilitar ou impedir a utilização e o desenvolvimento de competências. Se tiverem organizações de trabalho que não permitem o desenvolvimento de competências e a utilização, por exemplo, perante uma sobrequalificação, o empregador pode perfeitamente reafetar a pessoa noutro emprego, ok? Mas para isso é preciso haver
políticas da empresa que permitam fazer essa evolução. Depois, influenciam a qualidade do emprego e a evolução profissional, quer dentro, quer fora da empresa. Ou seja, a oferta, procura e o contexto. A recessão económica tem, obviamente, impactos nisto tudo, porque, perante a falta de emprego, qualquer jovem aceita qualquer emprego disponível. Okay? E tivemos também um problema grande, que foi a redução do emprego público, não houve redução e contração do emprego público, e sabemos bem que certo tipo de graduados têm uma grande procura em empregos públicos. Portanto, finalizando, a oferta de graduados, definitivamente com este nosso estudo, pretendemos dizer que é insuficiente para garantir o desenvolvimento económico e enfrentar os tais desafios da globalização e da digitalização. Ora bem, nós estamos a ser um bocado atrevidos, porque temos aqui o Sr. Secretário de Estado e vamos fazer umas recomendações, mas não nos leva a mal. Porque, de facto, um bom investigador, não sei se somos bons, mas temos que fazer recomendações. Nós podemos ver, em termos de recomendações, 2 níveis. O da informação, porque isto exige um acompanhamento contínuo do indicador que a OCDE já disponibilizou. Vamos ver quando é que vai sair a nova informação sobre este fenómeno, mas nós também temos em Portugal bases de dados que podem ser muito úteis, e eu também aproveito para agradecer ao Ministério por nos disponibilizar uma base de dados tão rica para trabalharmos, que é atualizar este indicador com as bases de dados disponíveis, que os quadros de pessoal permitem fazer isto, e o Labour Force Survey também. Uma coisa que é muito importante e é muito preocupante é termos que ver a trajetória dos graduados e identificar 3 situações. Se, de facto, a sobrequalificação é uma situação transitória, não é preocupante, porque na passagem para o mercado de trabalho é normal a pessoa não estar ajustada. Se ela é duradoura, depois de algum tempo vai conseguir arranjar o emprego apropriado. Se for permanente, quer dizer que o graduado ficou preso num emprego de onde dificilmente depois sairá e conseguirá encontrar o emprego adequado. A informação que gostávamos também de compilar é as áreas de formação em que existem maiores níveis de sobrequalificação e dirigir medidas a essas áreas. Okay? Agora, aqui também é importante percebermos o papel quer do setor privado, quer do setor público, porque há áreas de formação que têm, obviamente, mais lugar em empregos públicos. Finalmente, era importante comparar a sobrequalificação por grupos demográficos, por setores, por regiões. Nós sabemos que há setores que, de facto, estão a recrutar mão de obra graduada simplesmente porque ela está a ser oferecida no mercado de trabalho, não porque precisam. E, portanto, o fenómeno da sobrequalificação vai ser recorrente. Depois, em termos de políticas, a nossa mensagem principal é a complementaridade entre políticas. Neste caso, a complementaridade entre a política industrial e a política educativa. É importante delinear esta política industrial que permite integrar os nossos graduados em atividades qualificadas e qualificantes. Quer dizer o quê? Que elas sejam qualificadas e que permitam um aumento das competências, portanto, sendo assim qualificantes. Claro que as políticas ativas de emprego são, obviamente, necessárias para garantir esta transição e reduzir a discrepância entre as qualificações exigidas e as qualificações adquiridas. Finalmente, aqui uma nota para o desenvolvimento de políticas para apoiar escolhas educativas, porque é importante que os jovens tenham alternativas profissionalizantes, mesmo no ensino superior, e que permitem colmatar os déficits de técnicos que nós continuamos a ter no mercado de trabalho. Portanto, políticas para apoiar escolhas educativas, mudanças de percurso profissional, mobilidade entre empresas, tudo isto que permita reduzir o desajustamento de qualificações. E era isto que eu queria dizer. Obrigada pela vossa atenção.